Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, chegou aquele momento especial no programa de Coração para Coração, em que vamos meditar na santa e gloriosa mensagem da Palavra de Deus. Estaremos no decorrer desta mensagem em alguns versículos da Palavra de Deus. Inicialmente, eu quero abrir este vídeo pedindo a sua ajuda no canal Marcelo Mesquita aí de Pregai, neste canal que foi criado para evangelizar. A gente pede o seu apoio, como a gente fala com os demais pregadores e pregadoras que vêm trazer a palavra. A gente pede para se inscrever no canal, para dar o like nos vídeos, para compartilhar essa mensagem para que vidas venham tomar conhecimento da palavra de Deus. Eu não sou pregador, louvado é o nome do Senhor. Mas inicialmente vamos falar aqui em louvado seja o nome do Senhor. Primeira epístola do apóstolo São João. Primeira epístola do apóstolo São João, o capítulo 1 e os versículos 8, 9 e 10, que nos diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É a primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Olha o que a palavra está dizendo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Há pouco instante nós ouvimos ali o louvor da cantora Sueli cantando: homens fiéis falharam, pois não resistiram à tentação carnal. E até hoje falham, pois não resistiram a este mundo mau, se não me falhe a memória, né? Então é o que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós pecamos. Às vezes eu posso pecar de uma maneira, às vezes você pode pecar de outra, mas todos nós pecamos. Louvado é o nome do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembre-se, o nosso Deus, Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, agora mesmo estamos no final de ano, quantas vezes você já não oramos num culto de passagem de ano: Senhor, este ano eu errei, este ano eu pequei, este ano eu falhei, mas ano que vem eu não vou pecar novamente, eu não vou errar. E quando vê, a gente acaba pecando, né? Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Estou lendo aqui em 1 de João, capítulo 1 e versículo 10. Louvado é o nome do Senhor. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos nós falhamos, meu irmão. Não adianta dizer, às vezes a pessoa julga: eu sou fiel na igreja, sou fiel na família, sou fiel nos dízimos, sou fiel nas ofertas, né? Eu não peco, eu não falho. Olha o que a palavra diz. Se dissermos que não temos pecado, 1 de João, capítulo 1, versículo 8, o título diz: a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo é o título desse texto.
Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que nós falhamos. Como já falamos aqui, às vezes eu falho de uma maneira, você falha de outra, mas existe uma diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém possa julgar a mim, a você, ou a nós, ou a todos. Mas eu vou trazer aqui uma palavra de esclarecimento. Existe aquela pessoa que no decorrer do dia a dia pode falhar, pode pecar. E às vezes, como o hino diz, homens fiéis falharam por não resistir à tensão carnal. No mundo em que vivemos no dia de hoje, só o sangue de Jesus para guardar e purificar os nossos olhos. Então, a todo instante, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas existe uma diferença. Existe aquele que peca, né? Não que queremos nos justificar, mas existe aquele que peca, que erra, mas está lá: Senhor, me perdoa, Senhor, me liberta, Senhor, eu preciso de morar no céu, eu quero morar no céu, eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados, eu preciso que o Senhor me liberta, me perdoa. E Jesus perdoa. E existe também há uma diferença, né, entre aquele que peca, que erra, mas não estamos querendo nos justificar, mas estamos sempre ali, né, você, eu, nós: Senhor, nos perdoa, eu confesso que eu errei, eu confesso que eu pequei, me ajuda a não pecar mais, e Deus perdoa. Como também existe, infelizmente, não julgando o A e B, eu vou sair com uma mulher ali porque ninguém está vendo, o pastor não está vendo. Não, eu vou sair. Fulano, tal, vamos sair. Entendeu? Depois eu peço perdão a Deus. Também tem isso, né? Tem aquele ou aquela que não estamos julgando, né? Que às vezes vem um momento de tentação e aí ele chega: não, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, o presbítero não está vendo, o obreiro não está vendo, a pastora não está vendo, né? Existe uma diferença nesse caso, e existe uma diferença naquele que errou, que pecou, mas não quer errar, ele, como a tua palavra diz, né? O bem que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer, mas o mal que não quer fazer, a gente acaba fazendo, porque o pecado está diante de nós. Não que queremos estar usando palavras de justificação, né? Mas tem uma diferença, né? Eu até lembrei de um testemunho agora. Um novo convertido, certa vez, ele deu aquela ânsia de vontade de fumar. Quem nunca ouviu esse fato? Ele era um novo convertido, estava na sala de aula, deu aquela vontade de fumar. E quando ele ia pegar a carteira de cigarro, ele deve ter aceitado Jesus há poucos dias. Quando ele ia pegar a carteira de cigarro para acender, ele viu o presbítero da igreja dele ali. E ele guardou o cigarro. Aí dias depois, se não me falha a memória, ele teve com aquele presbítero e falou com ele: presbítero, o senhor teve na minha escola? Não tive não. Por quê? Olha, porque aconteceu isso, eu sentia vontade de fumar um cigarro, quando eu ia pegar o cigarro, eu vi o senhor lá na igreja, eu vi o senhor lá na minha escola, e aí ele guardou a carteira de cigarro, e aquele pastor, se não me falha a memória, orou para aquele jovem, e aquele jovem foi liberto do cigarro. Então existe uma diferença daquele, né? Pecado é pecado, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Mas existe aquele que peca, né? O pastor não está vendo, o presbítero não está vendo, o dirigente não está vendo, eu vou lá mesmo. Depois peço perdão a Deus, que Deus perdoa. Existe um fato. Mas existe também aquele que às vezes erra e não quer errar, que peca e não quer pecar, mas pecou, mas está lá: Senhor, me perdoa, Jesus me liberta, me dá graça de não pecar mais contra ti. Vem aquele arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha só, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? A palavra de Deus diz lá em Provérbios, se não me falha 28:13, se não me falha a memória: aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança misericórdia, o que encobre nunca prosperará. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Aí, meu irmão, o adversário de nossas almas, aquele ladrão que a Bíblia fala que vem matar, roubar e destruir, ele coloca tentação, ele coloca a concupiscência dos olhos, e a pessoa às vezes peca, mas às vezes peca não no pecado de cair com aquela pessoa, mas peca no pensamento, olhou, desejou, pensou, mas está lá: Senhor, me perdoa, Jesus me liberta, e Deus liberta mesmo, porque há poder no sangue de Jesus, e a palavra de Deus não mente. Olha aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a palavra não está em nós. Mas aqui vai um conselho para mim e para você na Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos 3 e o versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você pode abrir na sua Bíblia aí, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Se você pecou, se você desagradou a Deus cometendo um pecado, dobre seu joelho, confesse para Deus, peça perdão a Deus. Se você sentiu o seu coração arrependido de ter pecado, não quer pecar mais, dobre o seu joelho, peça perdão a Deus, e com certeza Deus perdoará os seus pecados, como diz aqui em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do... Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Meu irmão, se você pecou, se você se arrependeu, dobrou o seu joelho, pediu perdão a Deus e tem certeza do perdão de Deus, deixa quem quiser falar, né? Às vezes, eu, você, o obreiro, a obreira, o novo convertido, ele... Louvado seja o nome do Senhor. Ele pede perdão a Deus pela sua falha, pelo seu pecado, e Deus perdoa. Mas infelizmente tem sempre alguém para julgar. Eu já contei para você aqui algo, uma vez, certa vez, uma serva de Deus, ela havia pecado, e todo mundo ficava escarnecendo dela. Ela chegava na igreja, alguém ficava cochichando: olha lá, ó, a irmã que pecou, olha lá, pecou, fez isso. E aquela irmã ficou tão triste que aquela irmã foi para casa, né? E eu creio que não voltou nem mais para a igreja, né? Porque aonde ela chegava, ela era apontada. Aonde ela chegava, as pessoas ficavam caçoando. Os próprios membros da igreja ficavam lá: aleluia, louvado é o nome do Senhor, falando: olha, ela pecou, aquela ali é aquela que pecou, né? Louvado é o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Mas certa vez, aquela irmã em casa, Deus tocou no seu coração que ia acontecer uma vigília. E era uma vigília longe de sua casa. E ela pegou trovando aquela vigília, porque é uma vigília longe da minha casa. Aqueles meus acusadores e minhas acusadoras não vão estar lá. Eu vou para a vigília. E quando chegou naquela vigília, lá estavam as suas acusadoras. E olha lá a irmã que pecou, olha lá aquela que pecou. Já julgando. E Deus que não dorme, e Deus que vê todas as coisas, e Deus que vê aquele que faz julgamento. Porque se Deus perdoa, meu irmão, se o sangue de Jesus nos perdoou, a mim e a você, se o sangue de Jesus nos lavou, por que que o meu irmão, que a minha irmã está apontando aquele que Jesus perdoou? Muitas das vezes, né, o homem, o servo de Deus que comete aquele pecado que eu estava falando há pouco distante, dobrou o seu joelho, arrependido, pediu perdão a Deus, Deus perdoou, mas ninguém viu quando aquela pessoa dobrou o joelho e se consertou com Deus. O pastor não viu, o obreiro não viu, o evangelista não viu, o presbítero não viu, a pastora não viu, o membro não viu, o ímpio não viu. Quando aquela pessoa dobrou o seu joelho com o coração arrependido
e pediu perdão a Deus, como lemos lá em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ninguém viu quando você ou eu dobramos os joelhos e nos consertamos com Deus, mas infelizmente o homem que só conhece o nosso exterior, meu e seu, está sempre pronto a jogar lá, ó. Olha lá. Ah, tá na igreja, tá pecando. Pecou e tá aqui na igreja. Olha lá. Pecou e tá cantando no grupo. Mas não viu que aquela pessoa dobrou o seu joelho e se consertou com Deus e Deus o perdoou dos pecados, né? Então vamos parar de fazer julgamentos. Se Deus perdoou, se o sangue de Jesus nos lavou, a gente não tem que estar apontando A e B. Porque o nosso Deus é o único que pode perdoar os nossos pecados através do poder do sangue de Jesus. E verdadeiramente, né, traz um arrependimento. O Espírito Santo de Deus, ele sempre usa de misericórdia e fala conosco quando erramos, quando falhamos, quando pecamos, quando falamos alguma coisa que não é para dizer, quando pensamos alguma coisa que não é para pensar. O Espírito Santo toca no nosso coração e faz a gente sentir o que a gente errou, para a gente se corrigir diante de Deus. E aí a gente dobra os nossos joelhos, conversamos com Deus, confessamos os nossos pecados a Deus e Deus é pronto a nos perdoar. Para finalizar, eu convido você a abrir a palavra de Deus aqui em Hebreus 12 e versículo 12 em diante. Hebreus 12, versículo 12. Exortação à santidade, vários preceitos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Olha só, exortação à santidade. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12, 12. E fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Aleluia! Então, se pecamos, se erramos, se transgredimos, dobremos os nossos joelhos, confessemos as nossas culpas a Deus e vamos ter a certeza que Deus nos perdoou, que o sangue de Jesus nos lavou. E se A e B ainda insiste em ficar olhando, em acusando, em apontando, não esquente a cabeça. Se Deus perdoou a mim e a você, se o sangue de Jesus Cristo nos purificou dos nossos pecados, deixe o homem falar o que quiser falar. Nós não temos que tratar com o homem, nós temos que tratar com Deus. Louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, a palavra de Deus está falando, se a gente voltar aqui um pouquinho antes, Romanos 12, e o versículo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e versículo 12, portanto nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, verdadeiramente o pecado nos rodeia, né? Verdadeiramente, às vezes eu e você não queremos pecar contra Deus, não queremos falhar, não queremos olhar aquilo que não é para olhar, mas verdadeiramente a concupiscência dos olhos há poder no sangue de Jesus. Mas olha o que a palavra diz: portanto também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aí está o conselho, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Mas eu quero voltar aqui, ó, a 12, 12 em diante. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, se você, meu irmão, cometeu um pecado, se você, minha irmã, cometeu um pecado, se você, obreiro, cometeu um pecado, pode ter certeza, se arrependa, dobre os seus joelhos, confesse para Deus, e Deus com certeza vai lhe perdoar. Olha o que a palavra diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes sejam sarados. Então olha aí: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas